as empresas familiares não precisam de inovar. O que elas precisam, na verdade, é algo que está raro hoje em dia, é difícil de achar. E quando acha, às vezes a gente nem sabe se aquilo é real. O que uma empresa familiar precisa é de verdade. E a verdade está em falta por aí. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente está falando da base do mundo, né? Afinal de contas, não é uma, duas, mas grande a quantidade de empresas que são familiares, né? Que começaram ali de pai, foi se desenvolvendo junto com a família na jornada da vida daquela pessoa, se transformou numa grande empresa, num grande conglomerado. Não é poucos exemplos de empresas familiares no Brasil e no mundo. E é muito interessante entender que os problemas das famílias nos negócios, né, muitas vezes ela é considerada uma questão de, olha, a gente não está se adaptando à nova tecnologia, a gente não está se atualizando, a gente está vendo outras empresas familiares superarem a gente, se transformarem em empresas modernas, e a gente está parado e não está tendo aquele resultado que a gente espera, as vendas, o faturamento, o lucro não está acontecendo como a família espera. E ela costuma atribuir isso ao fato de que ela não está se atualizando na tecnologia. E isso, de certa forma, é uma verdade. Claro, muitas famílias realmente, empresas familiares, né, e muitas pessoas, né, muitos empreendedores, eles acabam não se atualizando como o mercado exige, né? E vamos ser sinceros, é difícil pra caramba. Porque como é que você vai se atualizar num mundo onde você se atualiza hoje e amanhã você já é meio que ultrapassado? Onde a inovação tecnológica acontece numa velocidade quase que, né, da luz. Então é realmente muito difícil você se manter atualizado e se manter confiante de que você está fazendo as atualizações necessárias. E muitas famílias costumam acreditar que esse é o grande gargalo que impede o seu crescimento nos dias atuais. E apesar disso ser uma das características que realmente dificulta muitos negócios familiares, eu acredito que ele não é a real causa do problema de muitas empresas familiares. Se você tem uma empresa familiar, se você conhece uma empresa familiar, você pode até fazer essa reflexão junto comigo, de que o problema é muito diferente, às vezes, do que a tecnologia parece ser. O problema pode ser mais fundo, pode ser a falta de verdade. E quando eu falo falta de verdade, eu estou querendo dizer falta de conversa, de compreensão das mudanças, da troca com relação aos familiares de uma forma mais real, né? Porque muitas vezes as empresas, elas têm dificuldade de entender o novo, né? As empresas estão ali fazendo aquele trabalho há tanto tempo, e quando chega o novo, e o novo pode vir muitas vezes na forma de um filho, de um sobrinho, que está ali apresentando, né, uma novidade, e o antigo, que foi aquele que criou, que viu a oportunidade, explorou e desenvolveu aquele projeto, tem dificuldade de aceitar isso. Aceitar que, às vezes, a opinião nova, não é que ela é necessariamente boa ou ruim, mas ela é necessária, porque o novo ele precisa ter voz. Voz para errar, voz para aprender e voz para ensinar, né? Então, eu acredito que esse é o grande gargalo. Então, quando muitas empresas familiares podem pensar assim, olha, minha empresa não se atualizou, cara. A gente tinha tudo para se atualizar, a gente não atualizou equipamento, comunicação da empresa, a gente ficou parado no tempo. E eu acredito que elas acabam atribuindo isso à tecnologia, né? Falam, poxa, a gente precisa agora investir em tecnologia, o mundo atual, inteligência artificial, a gente precisa investir nesse tipo de coisa, porque é a atualidade, né? Mas eu acredito que não é necessariamente isso. Isso pode ser uma consequência, mas quando a gente investe no desenvolvimento da conversa entre os familiares, quando a gente traz voz às pessoas que estão dentro do negócio, a gente percebe que o que falta às vezes é comunicação, o que falta é verdade entre os membros da família, de entenderem as suas situações atuais e colocarem os pingos nos is. Aqueles problemas que não foram desenvolvidos, a voz que precisa ser ouvida, as reflexões que precisam ser feitas. E é muito importante uma família criar o que eu chamo de mapa mental para resolver o seu problema. Definir primeiro quem é o dono da decisão, quem manda realmente nas decisões da empresa. Entender que a função de uma pessoa na empresa tem que ser
uma certa diferença em relação ao parentesco. Ou seja, não é porque você é meu filho, ou porque você é meu pai, ou porque você é meu tio, que você vai ter valor só por isso. Isso é uma característica sua, mas dentro da nossa família, do nosso relacionamento. Mas o que você traz para a empresa? Qual é a sua real qualidade para essa jornada empreendedora que estamos fazendo, né? Não é porque você é meu filho que você vai ter a mão passada na cabeça. Você é meu filho, por isso tem responsabilidade e direitos, mas só que aqui é um projeto empresarial e a gente precisa trazer o novo, a gente precisa refletir juntos como empresa e como o cargo que nós estamos ocupando, seja de gerência, seja de diretoria, e ter esse entendimento é fundamental. E entender que os conflitos precisam ser resolvidos antes das outras atualizações que uma empresa precisa. Porque não adianta nada você trazer a ajuda, por exemplo, de uma inteligência artificial para o seu negócio familiar e achar que agora você vai ter uma empresa voando, um foguete. Pô, agora está tudo certo. Se a comunicação na sua empresa não está boa, se os relacionamentos humanos que ali tem não estão bem claros, se existe realmente essa falta de compreensão das funções de todo mundo na empresa. É comum a gente ver na empresa familiar e empresa não familiar esse fato, né? As funções não são bem definidas, não são bem estabelecidas e as coisas não ficam muito claras. E é importante em todo projeto, e principalmente em projetos de empresas familiares, que a comunicação seja muito clara, seja muito responsável e que seja ativa, ou seja, sempre ali se mantendo atualizada, se mantendo aberta para que as pessoas que estão ali façam a diferença. E isso, pessoal, é uma coisa que eu faço e ofereço esse serviço no meu projeto da Juvi Consultoria. Se você não conhece, esse projeto é o que eu estou fazendo agora, nos últimos anos, de ter essa reunião comigo, ter esse contato pessoal para eu entender o seu problema. Porque é complicado você chegar e falar, eu tenho a solução para você, sem eu não entender quem é você, se eu não entender a sua realidade, os desafios da sua empresa, da sua família. E essa consultoria que eu venho oferecendo, né, esse projeto de psicólogo que eu chamo, entre aspas, bem entre aspas, do seu negócio, é ouvir você e, junto com você, criar uma estratégia que funcione para melhorar os seus projetos dentro da sua empresa. Então, se você tem interesse, de repente, João, gostei mais ou menos do que você falou, acho que faz sentido, tente procurar no meu site, na Juvi Consultoria, está aqui nos comentários. Eu tenho certeza que uma reunião, às vezes, de 1h30, umas 2, 3, 4 reuniões, um acompanhamento mensal, pode transformar a sua empresa familiar. Ela tem o poder de transformar a sua jornada como um todo. Porque é muito complicado, às vezes, a gente organizar as ideias enquanto o avião tá lá no alto. A gente está tendo que fazer diversos problemas. E é importante ter alguém do nosso lado que entenda o que está acontecendo e que proponha, junto com a gente, né, soluções. Porque também não adianta você achar que a solução sou eu. Eu não sou a solução do seu negócio. Eu sou um elemento que pode ajudar, e muito, o seu negócio a se desenvolver. Mas eu, isoladamente, não vou resolver o seu problema. O seu problema, ele tem até solução bem clara. Ele normalmente é o seu mesmo. A solução está dentro de você. Mas junto comigo, junto com outras pessoas da sua empresa, junto com toda uma organização empresarial, eu tenho certeza que a sua empresa familiar pode destravar esse problema que é tão complicado, né? Da gente precisar inovar, mas ter a dificuldade. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal, dê like, comente e fale, João, eu não entendi isso não, acho que não é por aí não, acho que a teoria é essa aqui. Vai ser ótimo conversar e entender a sua reflexão.